Eu sou Juliana Simão e seja muito bem-vindo a este canal do YouTube. Este é o primeiro vídeo que eu gravo e eu quero aproveitar essa oportunidade para me apresentar. Eu acho importante que você me conheça a minha trajetória, meu ministério e também, neste vídeo, eu quero compartilhar com você uma mensagem poderosa. Um princípio bíblico que me trouxe até aqui, que me motivou a gravar esse vídeo, a criar este canal do YouTube como uma ferramenta de edificação, de ensino, de formação de pessoas. Então fica comigo até o final deste vídeo, porque da mesma maneira que esta mensagem me impactou, me despertou, me trouxe até aqui, eu tenho certeza que essa mensagem também pode despertar você, ok? Então, para começar esse vídeo de introdução do canal, deixa eu me apresentar. Porque hoje eu sou professora de teologia, mas eu não comecei assim. Na verdade, a minha formação inicial foi há 15 anos atrás, como administradora pela Federal de Viçosa. E durante 10 anos eu trabalhei na área, em grandes multinacionais, como gestora de negócios. Mas tudo mudou quando eu decidi fazer um curso de teologia para estudar esta palavra, para compreender esta verdade. Porque sim, eu participava dos cultos, eu ia na igreja e ainda continuo indo, tá? Continuo frequentando, cultuando a Deus, eu não sou desigrejada não. Mas o que eu quero dizer é que houve uma época na minha vida em que eu tentava compreender, ler esta palavra, mas não entendia nada. E foi por isso que eu busquei um curso de teologia. E eu quero citar aqui neste vídeo, não com o intuito de divulgação ou de propaganda, não, mas por gratidão, porque foi através dessa instituição de Deus que eu entendi a Bíblia, porque tem método, através de um estudo sistemático da palavra. Eu entendi que a minha vida só teria sentido se fosse para viver esta palavra, se fosse para ensinar e pregar esta mensagem. E a partir de então, tudo mudou na minha vida. Eu não atuo mais no mercado corporativo. Hoje eu sou professora de teologia, dou aulas de teologia no mesmo seminário, na mesma instituição aonde eu me formei. Hoje eu também atuo como pregadora itinerante, recebo convites para pregar esta mensagem. E foi justamente em uma destas pregações que eu me deparei com esta mensagem e que por isso estou aqui. Porque não pense você que porque eu fiz bacharel em teologia que sei tudo, não. Continuo me capacitando, continuo buscando conhecimento e acho que eu vou estudar para o resto da minha vida. Todas as vezes que eu recebo um convite para pregar, eu entro em um processo de inspiração. Isso é uma coisa minha com Deus. Por quê? Eu não sei o que a igreja precisa. Eu não sei qual a necessidade da igreja, eu não conheço a igreja, mas o Senhor conhece. Então eu busco em Deus uma orientação. E foi buscando em Deus essa orientação que eu me deparei com esta mensagem e que eu estou aqui hoje. E se você me permitir, eu quero compartilhar com você essa mensagem. Porque eu entendi o perigo da omissão. Eu entendi o perigo da inércia, da passividade espiritual. Então, abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 9, do versículo 7 ao 15. Eu não vou ler a parábola de Jotão com você. Você dá um pause aí, leia e depois coloca no play de novo. Eu vou explicar já o contexto, eu vou explicar o princípio, ok? O que Jotão está gritando aqui em forma de parábola no dia da coroação de Abimeleque. Abimeleque é irmão de Jotão. Ambos são filhos de Gideão. E por que Jotão fala desta parábola? Fala sobre árvores que têm frutos, têm variados frutos, variados talentos, variados dons, mas nenhuma destas árvores, leia aí, a oliveira, a figueira, a videira, nenhuma quis cumprir o seu chamado, quis cumprir a sua missão. Nenhuma quis governar. E aí, quem é que veio governar? O espinheiro. O espinheiro se levantou para governar e muita gente sofre quando o espinheiro faz o que você deveria fazer.
Então veja, quem é o espinheiro nessa parábola aqui, nessa passagem, né? Nesse contexto, Abimeleque. Porque Abimeleque não foi chamado para governar. Ele toma o poder, ele mata os seus 68 irmãos, porque Gideão tinha 70 filhos, só sobrou Abimeleque e Jotão, então 68 irmãos, ele mata 68. Ele assume o poder, mas ele não foi chamado. O Abimeleque aqui é o espinheiro. E Jotão, ele está gritando isso. Será que não teve ninguém com discernimento, com temor? Será que não teve ninguém com fruto? Será que não teve ninguém com dons, com talentos, com conhecimento para se levantar, para cumprir o chamado, para governar? Que neste caso o contexto é governo. Então, este é o princípio dessa parábola. Eu sei que o contexto aqui, gente, é governo, mas a gente pode extrair o princípio para aplicar na nossa vida. E o que Jotão está querendo dizer é que se você não cumprir o seu chamado, o espinheiro vai cumprir por você, vai te substituir, porque o lugar nunca fica vazio e muita gente vai sofrer. É basicamente assim, o que Jotão está querendo dizer é, sabe por quê tem tantas seitas se levantando? Tantas seitas novas sendo criadas por aí, porque você que tem um chamado para ensinar, não está ensinando. E aí quem que está ensinando? O espinheiro, levando o povo para o engano, levando o povo para o inferno, fazendo o povo sofrer. Sabe por quê que tem tanto escândalo dentro das igrejas? Porque você que tem um chamado para ser pastor, para aconselhar, para orientar, não está se levantando e cumprindo o seu chamado. Quem se levanta? O espinheiro. E você já sabe a bagunça que ele faz, a tortura, as consequências. E isso não é só para o meio da igreja não, gente. É para tudo, para toda a nossa vida. Veja mesmo a política. Por que está esse caos no Senado? Por que está esse caos na Câmara Legislativa? Essas leis cada vez mais demoníacas sendo criadas, por quê? Você que está aí na política, que tem um coração de Deus, que conhece os princípios e valores de Deus, não está falando. E aí quem é que se levanta para falar e fazer leis? O espinheiro. Uma vez eu vi um testemunho, na verdade uma entrevista da Fernanda Brum, aquela cantora, sabe a Fernanda Brum? E eu achei muito interessante porque eu vi que o entrevistador, ele estava sendo bem capcioso. Ele queria, tipo assim, de certa forma, envergonhar ela com a pergunta e ela se saiu fantástica. Eu me lembro que já tem mais tempo essa entrevista, mas eu me lembro do repórter perguntar para ela, Fernanda, você não acha que tem muita igreja, em cada esquina tem uma igrejinha, abre uma portinha, uma igrejinha, tipo assim, desdenhando das igrejinhas. E ela falou com uma sabedoria, ela falou, que bom, né? Que bom que tem uma igreja. Ou você queria que tivesse um cabaré, que tivesse um bar, que tivesse, sei lá, sabe, uma boate. E foi aí que eu comecei a entender este princípio, que ficou cada vez mais evidente com essa parábola. Que se a gente não ocupar as esquinas, que se a gente não ocupar a internet, por isso eu estou aqui hoje, que se a gente não ocupar as escolas, as faculdades, os trabalhos, as praças, enfim, se a gente não ocupar o nosso espaço, o espinheiro vai ocupar e muita gente vai sofrer. E o fato é que o lugar nunca vai ficar vazio. E foi através dessa mensagem que me trouxe até aqui que eu entendi a responsabilidade que está nas minhas mãos. Se eu tenho chamado para ensinar, então que eu venha aqui e ensine. E não é fácil estar aqui, porque quando você vê o motivo pelo qual as árvores, leia essa parábola, acompanhe comigo, por que essas árvores não quiseram cumprir as suas missões? Porque era necessário renunciar. E eu não estou dizendo que é fácil cumprir o seu chamado, irmão, não estou falando isso não, tá? Pelo contrário, é difícil. Vai aparecer um monte de gente criticando esse vídeo, vai aparecer um monte de gente se opondo, falando mal, jogando pedra, caluniando, porque dói cumprir o chamado. A gente faz um esforço para trazer o melhor, para estudar, para trazer o melhor conteúdo, a gente faz o esforço para levar a melhor pregação, mas sempre se levanta alguém para se opor, para jogar pedra. Então dói sim cumprir o chamado, não é fácil. Mas sabe, irmão, vale a pena. Eu quero dizer para você que vale a pena e eu começo até a me emocionar porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Vale a pena porque você entende que a sua vida só tem sentido
se você estiver pregando essa palavra, que é a palavra de vida eterna, não são meras palavras, é a palavra de salvação. Então, vale a pena cumprir o seu chamado, porque você é sustentado por esse Deus e tem alegria também. Eu sei que é difícil, mas tem alegria, porque esse Deus supre as suas necessidades. Ele está contigo. Então, é por isso que eu estou aqui, sabe, hoje, cumprindo o meu chamado. Se eu entendo que eu tenho um chamado de ensino, se eu tenho um ministério de ensino, eu preciso sim ocupar os meus lugares, ocupar o meu lugar, porque tem muita gente na internet ocupando a internet para falar só besteira, para falar coisas sem sentido, para ensinar o povo para o engano, para levar o povo para a distração, para o inferno. Então que este canal seja um canal onde você possa se apoiar, um canal onde você possa aprender da palavra e que esse canal seja bênção na sua vida. E que esse canal te leve cada vez mais perto de Cristo, porque é para isso que eu estou gravando esse vídeo e iniciando esse trabalho. E eu quero encerrar essa parábola. Eu espero que você tenha compreendido a responsabilidade que está nas suas mãos. Espero que você tenha compreendido o perigo de se omitir. Porque o problema não é o movimento dos maus. Se eles vão movimentar, vão gritar, o problema é quando os bons ficam de braço cruzado e não fazem nada. Porque o fato é que o seu lugar não vai ficar vazio. Então que você entenda o perigo da omissão, o perigo da passividade, o perigo da negligência, o perigo de você não cumprir o seu chamado, o chamado que Deus tem te dado, os talentos, os dons, assim como essas árvores, Deus tem te dado talentos, dons, conhecimento, sabedoria. Então que você possa se levantar e fazer o seu melhor. Se eu sei de tudo? Não sei de tudo. Mas eu tô aqui para fazer o meu melhor e para levar você cada vez mais perto do nosso Senhor Jesus. Amém?